Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, com o objetivo de trazer informações sobre beleza, educação, saúde e bem-estar por meio de palestras e aulas. Um ex-aluno da Universidade de Sorocaba participa do projeto Aquarelas. Para falar sobre esse evento, estamos recebendo César Santos, ex-aluno, e Helena Haddad. Eles fazem parte de um curso de pós-graduação do SENAC, aqui em Sorocaba, sobre eventos e vão realizar a conclusão do curso com uma atividade prática muito importante e muito significativa. Helena, muito obrigada pela sua presença. César, também muito obrigado. Como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais o perfil dos nossos entrevistados. Queria começar pela Helena. A Helena já trabalha com eventos, é natural do Sorocaba, Helena? Eu nasci em São Paulo, mas só nasci, sempre morei aqui, tirando a faculdade que eu fui fazer em São Paulo. E aí você fez graduação no quê? Eu fiz Relações Internacionais na PUC e Publicidade e Marketing no Mackenzie. E aí está em Sorocaba agora e está concluindo esse curso de pós-graduação e pretende continuar, entrar nessa área para valer. Você está trabalhando com isso? Exatamente. Eu abri com mais 2 sócios uma empresa que chama Folia 3, que é uma empresa para trabalhar com eventos sociais aqui na cidade de Sorocaba e na região. Como é que você acha que o mercado está em expansão? Depende da área. Eu acho que assim, para casamento, sempre tá, sempre cresce, todo mundo casa. Eu acho que para festa como um todo, festa de 50 anos, festa de 15 anos, acho que por conta da economia diminuiu um pouco. Eu acho que outras áreas, festa beneficente, assim, aumentou muito na cidade. Acho que cada vez mais as ONGs e não só beneficentes, mas festas promocionais. As empresas percebem a importância do evento como uma estratégia de marketing. E, consequentemente, há necessidade de um profissional para fazer isso. Basta de curiosos para tentar montar evento, é isso? E muito menos, além do falta só os curiosos, é a falta da experiência do dono da festa em querer montar o evento e aí a coisa não funciona. Exatamente. Muitas pessoas acham, é uma festa, é fácil de realizar. Aí tenta realizar por conta própria. Mas ela não entende que a festa contempla 1 milhão de itens, desde organização, planejamento, logística, montagem, desmontagem, todo o roteiro de cerimonial, tudo isso. E quem não está preparado acaba cometendo algumas falhas e na hora é difícil de contornar, porque é uma coisa ali agora, é ao vivo. Então, se você não é responsável, o César sabe, ele também está nessa área, é complicado, assim. Então, você tem que ter uma experiência, assim, vale a pena investir num profissional para trabalhar organizar. Com isso, né? Muito bem. César Santos, ex-aluno do curso de jornalismo da Uniso. César, como é que está a tua trajetória profissional? Você se formou em 2011, é isso? Isso. Concluí aqui em 2011. Atualmente eu trabalho com assessoria de imprensa na cidade de Porto Feliz. Sou assessor de um vereador. E montei uma empresa de eventos na cidade de Porto Feliz e estou trabalhando nesta área. Muito bem. Como é que foi a opção sua, na época, em fazer o curso de jornalismo? Por quê? Eu sempre gostei de comunicação. Então, quando eu fui fazer a vestibular aqui na universidade, eu optei por jornalismo, por trabalhar muito com comunicação. Então, foi por isso que eu escolhi fazer esse curso. Chegou a fazer estágio conosco aqui, nesse programa? Sim, até muito engraçado. Antes eu estava atrás das câmeras, hoje estou aqui dando uma entrevista para o Miss Comunidade. Então, isso me alegra muito, né, saber que já cheguei nesse ponto. Legal. E como é que foi para você ter escolhido esse curso de pós-graduação sobre eventos? Inclusive, lembrando que uma das professoras do curso é a coordenadora do curso de Relações Públicas da Uniso, é a professora Mércia Segala Braus. A professora Mércia, a coordenadora aqui de Relações Públicas, também dá aula nesse curso de pós-graduação. E como é que foi para você ter escolhido o curso de pós? O que te levou a isso? Após a conclusão de jornalismo em 2011, eu decidi trabalhar na área de eventos, que era a área que, igual a Helena comentou, que é uma área muito grande. Então, por mais que a economia do país está numa situação muito difícil, eventos é festa e é ao vivo. Então, você consegue trabalhar vários tipos de segmentos, você pode criar vários tipos de eventos. Então, isso me despertou o interesse em trabalhar. E por ser Porto Feliz, uma cidade pequena, que não tinha nenhuma empresa de eventos, eu sou a primeira empresa de eventos em Porto Feliz, então me despertou esse interesse. E assim como eu aprendi na universidade, que não adianta só ter teoria, tem que ter prática e teoria, eu já não queria ir direto na prática. Então, por isso que eu resolvi entrar numa pós de graduação para estar aprendendo mais. E você já está atuando? Você já fez algum evento? Sim, eu trabalho mais com casamentos, na verdade, que é o que a área mais aberta que tem é essa. Então, eu faço vários casamentos na cidade de Porto Feliz e agora estou começando na região.
mas a maior parte é em Porto Feliz, quase todos os finais de semana. Agora, Helena, o que que se contrata, por que que se contrata e o que que acontece em alguém que contrata uma empresa de eventos para um casamento? Em tese, não é chegar a contratar um buffet para fazer a festa e acertar a igreja e só, e a noiva correu atrás, arrumou o vestido, o noivo botou o terno, no dia marcado, estão lá e pronto. É só isso ou não? Não, a maioria das pessoas, tipo, quando pensa, acha que vai conseguir fazer sozinha para ver isso. Mas na realidade é muito difícil, até porque a noiva é a estrela do dia, então ela não quer ter preocupações. Então quando você contrata alguém para organizar e fazer o seu cerimonial, a gente faz uma reunião com a noiva e a gente entende direito, tipo, o que ela quer, qual é o sonho dela. Então daí, a partir desse sonho, a gente busca as melhores ferramentas para tornar realidade. Então a gente vai fazer tipo um briefing certinho, daí a gente vê quais fornecedores se enquadram naquilo, porque tem buffet que não vai se enquadrar pro sonho dela, nem pro orçamento. Primeiro o orçamento, começa a trabalhar com o orçamento que ela tem. Exato, a gente vê tipo o sonho e o orçamento, a gente tenta casar as duas coisas. Sonho versus orçamento. Tá. Exatamente, para ver como que a gente consegue trabalhar isso. Aí vê a quantidade, o tamanho da festa que dá para fazer, qual tipo de fornecedores, porque como a gente já trabalha com isso, a gente já conhece os fornecedores. Então a gente sabe qual buffet é mais adequado para tanto o tamanho da festa quanto o estilo, qual é a decoração, empresa de decoração, qual é, tipo, desde empresa, tipo, agente cerimonial, que a gente faz mais a parte de recepção, se for uma festa grande, estacionamento, limpeza, segurança, banda, tipo DJ, tipo iluminação. Na verdade, a gente cuida do evento do início ao fim. E antes e depois também. O pós-evento também é extremamente importante, que muitas pessoas esquecem. Na cidade de Porto Feliz mesmo, eu sou procurado muito 4, 5 meses antes da pessoa casar. E geralmente, um prazo ideal é 1 ano. Então, assim, a noiva acha que ela consegue resolver tudo no dia do casamento. Só que chegam alguns meses anteriores e ela fala, quem vai estar aí fazendo isso no dia? Quem vai estar fazendo aquilo no dia? Então, aí ela sente a necessidade de ter um cerimonial, de ter alguém que organiza. E aí é um desafio muito grande, porque como a gente cuida do casamento do início ao fim, quando ela chega até a gente, ela já está com os fornecedores fechados. E aí muita gente vai atrás de fornecedor de baixo custo, e nem sempre aquele que de baixo custo é a melhor qualidade, nem sempre aquele que é mais caro também é a melhor qualidade. Então a gente pergunta muito o que ela sonha para trabalhar, para se tornar aquilo no dia realidade. É um pouco complicado assim, porque elas não percebem que no dia você tem que ter alguém vendo a montagem. Porque existe, querendo ou não, muito fornecedor ainda, tipo, de má índole. Você fecha uma coisa e eles não vão fazer. Então tem que ter alguém que está em cima deles. A gente tem que, tipo, rever contrato, ver prazo, ver que horas eles vão chegar. E tem que pensar até tudo. Porque às vezes você fecha com o buffet, você tem que estar lá a tal hora. Aí já tem caso de fornecedor que chega e fala assim, mas quem vai descarregar do caminhão? Isso não estava no nosso orçamento. Então você tem que pensar em todos os detalhes. Porque se atrasa uma coisa, se atrasa todo o resto. E evento, tipo, não é uma coisa que a gente vai lá, acontece, deu errado, apaga e faz outro. Não. Então, é único naquele dia, né? É único, então você tem que ver, tipo, toda a montagem. A gente passa, dependendo do casamento, é só, tipo, um dia antes. Mas tem casamento que no dia anterior já tem que começar a montar o salão, já tem que entrar a decoração, tem que ver o que dá pra entrar antes, o que não dá. Aí tem que ver a parte do cerimonial certinho, você precisa calcular o tempo da igreja, o tempo que ela sai da igreja para ela chegar no salão. O primeiro convidado está chegando, tem que estar, tipo, todas as velas acesas, todas as mesas postas, para a comida tá quente, então a gente tem que calcular tempo, ver com o fotógrafo, para não deixar de tirar foto de ninguém importante. Se não tem alguém coordenando, como que o fotógrafo vai saber no meio da festa quem era, tipo, as madrinhas, quem são os convidados mais importantes, qual é o momento certo para tirar foto, para jogar o buquê, começar a buffet, tudo isso. A gente percebe também que parece que é simples, mas realmente eu já conversei. É um assunto que me chama muita atenção, eu gosto muito dessa área de eventos, não trabalho profissionalmente com isso, a não ser como mestre de cerimônia. Mas a gente percebe que alguns eventos que a gente vai e a coisa está extremamente mal organizada, né? A ponto de o buffet não ser compatível, a equipe de fotógrafo dar furo. Sorocaba teve recentemente alguns casos que foram parar até na polícia, de uma empresa de fotografia e filmagem que simplesmente desapareceu com o material pronto. Ou seja, chegou aí, fotografou e gravou e desapareceu. Então os noivos estão a ver navios aí e consequentemente não teve contrato, é só aquele de boca, né? Deu o cheque para ver o que era para fazer e tá um transtorno para muitos noivos, porque, como você disse, não dá para casar de novo, para fotografar e filmar outra vez. Então, vão ficar sem a lembrança porque o tal da empresa desapareceu. E aí, essa organização toda, é o noivo e a noiva ficarem preocupados no dia com o que está fazendo, não dá certo, né?
experiência própria do dia do meu casamento, eu montei a luz para filmagem, né? Do casamento, já com a roupa lá, o meio fraco, e montando luz na igreja, porque eram os amigos que iam filmar, não chegavam, e eu desesperado já fui puxando o cabo, já fui instalando tudo. Então, você tem que estar relaxado, tem que ter o dia do noivo e o dia da noiva, é isso? Exatamente. Você citou algo importante, porque o casamento fica na lembrança, na memória. Então, assim, algo que acontece, tanto positivo quanto negativo, ela se torna algo memorável. Então, é muito importante ter um organizador de eventos, um organizador de casamento, para que possa sentir mais, lembrar mais pensamentos bons, né, do seu casamento. E aí o organizador tem que permanecer o tempo inteiro. Ele vai para a igreja, ele vai para a festa. Sim, é do início ao fim. E até a questão dos contratos, a gente como organizador sabe que a gente pega todas as cópias dos contratos, liga para todos os fornecedores, confirma, consulta CNPJ, consulta CPF se for pessoa física. Então tem toda essa parte administrativa, né, para estar organizando um casamento. E o que acontece? Às vezes algum casamento dá errado porque as pessoas acham que qualquer um pode fazer eventos. Isso foi uma necessidade minha, que eu comecei na prática, depois eu fui buscar a teoria. Achava que por estar formado em comunicação social, eu poderia estar fazendo qualquer tipo de comunicação. E eu vi que não, que havia uma necessidade de eu ter uma teoria, uma base, para estar dando continuidade. E isso você conseguiu agora? Isso estou conseguindo agora. Muito bem. E aí vocês estão desenvolvendo também um projeto chamado Aquarelas, um evento comemorativo com cunho social, cultural e educacional para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas o evento de vocês acontece dia 7. É uma parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba. O que é o projeto Aquarelas e como ele vai ser desenvolvido? Bom, o projeto Aquarelas, ele surgiu com a necessidade que a gente tem de fazer um TCC e precisa ter um evento prático, não só a parte teórica. Como um grupo de alunos, a gente começou a discutir diversas ideias do que a gente pode fazer. Tinha desde projeto, vamos fazer um evento social, vamos fazer um evento beneficente, vamos fazer um evento esportivo. A gente, não, vamos buscar uma necessidade. O que a cidade precisa? Aí a gente decidiu que a gente ia fazer um evento de utilidade pública. Porque era um sonho, acho que, de todo mundo ali fazer a diferença. Não fazer o evento simplesmente por ser uma festa, mas fazer um evento que tivesse significado. Daí a gente criou esse projeto, que é um projeto de cunho comemorativo do Dia Internacional da Mulher, mas ele é realizado no sábado, até pelo dia ser de maior movimento, em praça pública. Isso. E a gente busca a valorização da mulher em diversos aspectos. Porque a gente percebeu que a maioria dos eventos comemorativos do Dia da Mulher, eles olhavam só para um aspecto da mulher. Ou eles simplesmente entregavam uma rosa, ou era um evento de beleza, tipo, você é bonita, ou tipo, só um show. Não tinha nada que olhasse, porque tipo, a mulher ainda tem um papel subvalorizado na sociedade. Querendo ou não, tipo, tem casos, tem pesquisas que mostram que mais de 60% das mulheres já sofreram casos de violência física. Tem muita mulher que tem medo de, tipo, criar um próprio emprego e ir atrás dos seus sonhos por causa do que a sociedade vai achar. Tem mulher que não se acha bonita por causa de conceitos estéticos impostos pela mídia. Então a gente quis olhar para, tipo, todos os lados da mulher. Olhar, tipo, para a saúde, para a beleza, para a parte cultural, para a parte educacional. Daí a gente bolou o projeto e foi pedir, a gente falou, a gente, como aluna, a gente quer fazer um projeto grande, gratuito, então a gente precisa de apoio. A nossa primeira ideia foi ver onde estava a coordenadoria da mulher dentro da prefeitura. A gente descobriu que era na Secretaria de Desenvolvimento Social. Fizemos um ofício a partir da professora Mércia, ela fez um ofício em nome do SENAC, dos alunos. A gente apresentou o projeto, eles acharam muito interessante, porque normalmente eles já desenvolvem eventos comemorativos, mas é sempre coisas pequenas. Aí eles acharam bem legal, aí a gente conseguiu, tá indo pra frente, acho que nosso sonho vai dar certo. E aí, César, como é que é organizar um evento desse tipo e o que vai acontecer nesse evento no dia 7? Bom, na verdade, o evento maior que eu organizei é para 680 pessoas, que foi um casamento. E esse evento a gente está com uma expectativa de até 3.000 pessoas. Então é um desafio muito grande, não só para mim, mas para os meus colegas, né, de pós-graduação, e nós somos em 12. Esse evento, como a Helena mesmo comentou, vai ser em prol, né, na verdade, aliás, gratuito, e vamos ter 5 tendas. Entre elas, tenda de saúde e bem-estar, tenda de educação, tenda de beleza e tenda cultural. E uma tenda da prefeitura que vai estar apresentando os projetos dela. E nessas tendas vamos ter algumas ações que são beneficentes para as mulheres, aliás, não só para mulheres, mas também para todo mundo que estiver passando pela praça, ainda corte de cabelo, maquiagem, dicas de estilo, o ônibus da mulher vai estar presente com médicos, massagem e várias apresentações culturais e além de palestras durante todo o dia com a programação. E ele acontece onde? Acontece na Praça Central. Coronel Fernando Prestes. Isso. Tá, a partir de que horas? A partir das 10 horas até as 16 horas. Nós optamos pelo sábado por conta disso mesmo, pelo movimento
do centro, né? Agora, por exemplo, Helena, essas pessoas que vão trabalhar no dia, por exemplo, o pessoal que vai dar aula, palestra, o pessoal da maquiagem, das orientações de beleza, aonde que vocês conseguiram? São parceiros? Como é que funciona? Todo mundo é tipo voluntário, a gente conseguiu apoio. São pouquíssimas coisas que a gente não conseguiu apoio. O que a gente não conseguiu apoio era tipo tenda, parte estrutural, decoração, sinalização, eletricista, algumas questões assim, que daí com isso a gente conseguiu um patrocínio para poder pagar isso, mas o resto, tudo. Na parte de beleza, a gente tem o Embeleze, que vai cortar o cabelo gratuitamente. De palestras, são 5 palestras com pessoas de renome da cidade e todas elas acreditam no potencial feminino, então vão dar as palestras gratuitamente. Todas as bandas também a gente não vai pagar nada. São, tipo, vai ter apresentação de dança, bandas com músicas autorais, todas elas ninguém cobrou nada. Da parte dos médicos, todos os médicos estão lá gratuitamente. Então, todo mundo está ali porque acredita no potencial do projeto e acredita na importância da mulher para a sociedade. E a expectativa de público é o público que está passando pela praça, ou vocês vão trazer também a comunidade para o evento? Como é que vocês estão organizando isso? Então, a gente está trabalhando, como a gente não tem uma verba para criar o evento, a gente está trabalhando com mídias gratuitas que a gente conseguiu a partir de apoio de pessoas que acreditam no projeto. A gente conseguiu a parceria da Urbis, que a gente está com cartaz a partir de hoje em todos os ônibus da cidade, a gente está com os cartazes divulgando o evento. A gente tem algumas lojas no centro, a gente foi hoje numa rádio na Zona Norte, também em alguns pontos da Zona Norte, a gente também está colocando cartaz. A gente está com toda a nossa divulgação a partir do Facebook. A ideia é que a gente tem potencial para atender. Na nossa tenda de saúde, a gente fez uma conta para conseguir atender 1.000 pessoas, no corte de cabelo também, em média, 1.500. As da palestra e a parte cultural, como é aberto ao público, pode ter quantas pessoas quiserem assistir, mas a gente tem uma expectativa de público de 3.000 pessoas participantes e mais de 4.000 pessoas circulantes. Então a ideia é realmente levar o público para a praça para valorizar a mulher e o dia dela. Muito bem. César, vamos repetir aí o horário do evento e você, a Helena falou do Facebook. Como é que as pessoas podem ter contato com o evento? O evento vai ocorrer no dia 7, como já foi dito, a partir das 10 horas até 16 horas. E quem quiser saber mais informações é só acessar a página do Facebook pela página Aquarela. Só você colocar Aquarela, você já curte a página e vai estar sabendo todas as informações. Aquarelas no Facebook. Aquarelas. Tá, e lá você tem mais os detalhes. Por exemplo, um evento desse que a gente está falando, já que vocês estão concluindo um curso de pós-graduação na área de eventos, quanto tempo ele começou a ser criado? Que dia que deu o start, por exemplo, Helena, vocês estavam reunidos, entre vamos fazer o quê? Tá? Que dia foi isso e agora para a conclusão no dia 7? Quanto tempo demora esse período de amadurecimento? Olha, na realidade, a gente devia ter começado até antes. A gente tinha um outro projeto que também era social antes, só que daí, por problemas logísticos dentro do projeto, a gente ia fazer por uma instituição, acabou não dando certo, então a gente atrasou. Mas aí a gente começou a pensar, o que, César? Agosto, setembro? Sim, Agosto, setembro, a gente... que, na verdade, quando a gente entra nessa pós-graduação, já em primeira aula já começa a trabalhar sobre o que você vai realizar no TCC. Porque como é um prazo curto, então a gente já começa a trabalhar nesta área. Então a gente criou um projeto que daí não deu certo por conta de logística e daí devido à necessidade de Sorocaba que a gente viu, a gente resolveu fazer, acho que foi mais ou menos em agosto, setembro que nós começamos a desenvolver esse projeto. É um prazo curto, desafiador, mas como nós somos em 12, além de todos os parceiros estão nos ajudando, acho que concluí tranquilo. Então são mais de 6 meses, por exemplo, para desenvolver isso. Mas normalmente é preciso em torno de 1 ano, assim, para qualquer evento grande é bom você ter 1 ano de planejamento. Daí vai ser contato com as empresas, você falou, precisa do eletricista que vai puxar a luz para as tendas. Primeiro precisa das tendas, precisa puxar a luz para a tenda. Dentro da tenda vai o quê? Vai um balcão, vai uma cadeira, enfim. Tudo isso vocês têm que arrumar e está tudo funcionando a partir das 10 horas da manhã. Exatamente. Sim. Por exemplo, a gente conseguiu o apoio de uma arquiteta e de uma engenheira que elaboraram um projeto para a gente, porque não é simplesmente você chegar, contratar a tenda e montar. Você precisa ter tipo um projeto para ver, tem o poste de luz, até que ponto eu consigo puxar a energia disso, onde eu vou colocar as tendas, como que eu faço para instalar elas. Então a gente criou todo esse projeto, a gente pensou na questão também da acessibilidade para as pessoas, para as pessoas conseguirem acessar todas as tendas, circular no meio, para não ficar tipo aglomerado, principalmente na parte que vai ter saúde, que pode ter fila, de beleza, que vai ter fila para o corte de cabelo. Então você não é simplesmente você colocar o serviço lá. O
Você tem que pensar como que vai acontecer o serviço. A Então, parte da alimentação. Alimentação e bebida das pessoas que vão estar trabalhando, estacionamento, nós procuramos um parceiro ali ao redor para quem possa estar estacionando os carros desses parceiros que vão estar trabalhando. Que são voluntários, também não dá para pagar estacionamento. Sim, então, a gente conseguiu isso também. A parte da imprensa, a gente já divulgou, né, o release, começamos hoje, na verdade, a estar fazendo essa publicação, então vamos ter uma parte só para receber a imprensa, para estar recepcionando, dando todas as informações necessárias. Então, assim, não é algo simples de se fazer. Então, o tempo mesmo abre, aliás, quase para todos os eventos, o tempo necessário é 1 ano. Então, mesmo que você vá realizar 2, 3 eventos naquele mês, é necessário você estar trabalhando 1 ano de antecedência. E aí, para quem não conhece a área, parece que é a coisa mais simples do mundo, né? Foi lá colocar a tenda, chamou um pessoal para vir trabalhar na semana passada e está tudo funcionando. Hoje não é dessa forma, né? E aí vocês falaram da área de casamento, que hoje é uma mídia que, aliás, é um evento que vocês estão atuando mais. O que mais, Helena, hoje você precisa de responsável por produzir um evento? O que mais que é fora o casamento e fora um evento dessa natureza, um evento de grande porte para uma empresa? Não, empresas, na verdade, precisam para tudo, desde festa de final de ano, da parte comemorativa da empresa, até para palestras, workshop. Cada vez mais as empresas, a gente percebe que elas investem na capacitação dos seus funcionários. E para você capacitar eles, você tem que fazer um planejamento exatamente do que eles precisam, como que você vai colocar essa palestra, em que momento, até porque o horário do evento, às vezes, também influencia. Esse aqui não dá para lembrar só que o pessoal do RH, a chefe do RH, que todo ano contratava o buffet para fazer a festa no fim do ano, resolve. Não é isso mais? Não. Até por causa de palestra. Existem várias pesquisas que mostram. Se você fizer uma palestra antes ou depois do almoço, por exemplo, as pessoas não conseguem se concentrar. Você tem que pensar o horário. Ninguém mais quer aquelas palestras que fica alguém sentado na frente simplesmente falando. Você tem que pensar em maneiras mais lúdicas de se trabalhar assuntos sérios dentro da empresa, até tipo nosso evento, são assuntos sérios que a gente está tentando trabalhar de uma forma mais interessante. O evento tem que entreter e informar ao mesmo tempo. Então, tipo, essa é a grande dificuldade de alguns eventos. Então, cada vez mais as empresas percebem a necessidade disso e contratam profissionais. Tanto que as grandes empresas, acho que todas elas estão criando área de eventos dentro. Que antes era com a RH. Exatamente. Antes o RH ele tinha que resolver tudo. Ele resolvia a folha, resolvia a parte administrativa e organizava eventos. Agora não, a maioria das empresas da região já está desenvolvendo um departamento dentro da sua própria empresa de eventos. E ali tem o coordenador e toda a sua equipe para trabalhar. Agora, e o custo disso? De repente é uma opção você ter a própria estrutura ou terceirizar, como é o caso de vocês, é isso? Sim. Tá, você contrata uma empresa terceirizada e a empresa assume toda a responsabilidade de fornecedores dentro do orçamento que a empresa tem, é isso? Exatamente. Isso. Tá. Depende da necessidade do tamanho da empresa. Uma empresa grande que vai realizar 4, 5 treinamentos ou reunião por mês, é mais vantajoso eles terem um departamento interno. Mas se você vai realizar um treinamento a cada 2, 3 meses, só uma festa de confraternização, vale mais a pena você contratar. E até sai mais barato você contratar. A maioria das pessoas fala, mas eu vou gastar mais, ter que pagar um profissional. Só que se você não contrata, às vezes em cima da hora você tem que não tenho isso, deixa eu ir atrás. Faltou copo. Não, o garçom tá errado. Mas não tem segurança. Mas, nossa, quem vai limpar isso? Então, pequenas coisas que as pessoas esquecem, só citando as coisas mais simples, ocasionam, custos mais elevados em cima da hora. O profissional, a gente já sabe quais são os fornecedores mais qualificados, já sabe quem pode fazer o quê, já consegue, planejar um momento de montagem, de desmontagem, tudo para, visando um menor custo e uma maior qualidade. Então, na verdade, o nosso custo se dilui nisso, em tudo que eles economizam com as outras coisas. Muito bem, então quero desejar sucesso para vocês nesse evento que vai acontecer dia 7 de março, aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba, que é um evento denominado de Aquarela, onde está aberto a toda a população a partir das 10 horas da manhã. Independente disso, é voltado, obviamente, para o Dia Internacional da Mulher, que os alunos da pós-graduação do SENAC estão realizando, e o César Santos é nosso ex-aluno do curso de jornalismo aqui da Uniso, por isso que está aqui falando desse projeto. Então, vou deixar aqui um espaço aberto para vocês, para a Helena primeiro, se você tiver um e-mail, um contato, um telefone da sua empresa, também para a gente divulgar e que, de repente, alguém quiser conversar com você. Se alguém quiser fazer casamento, qualquer festa, a gente tem a página no Facebook que é Folia 3. Folia 3. Folie, F-O-L-I-E-A e o número 3. Pode entrar com a gente pelo contato pelo Facebook. Tem
2 celulares, que é 011 98917 5877 ou 15 99774 6138, ou também o nosso e-mail contato.folia3@gmail.com. Muito bem. César, quem quiser conversar com você, um jornalista para assessoria de imprensa, para montar eventos sociais, eventos de casamento ou outros eventos de empresa, como é que faz? É só entrar em contato também pela página CR3 Eventos. Só curtir a página, lá vai ter todas as informações, ou pelo telefone 15 99760 4562. Tá certo. Sucesso para vocês e a gente espera que esse evento seja um primeiro dos muitos outros tantos que a gente possa trazê-los aqui para divulgar. Eu quero agradecer a oportunidade e conto com todos vocês no dia 7 de março. Muito bem. Obrigado também, Helena, pela participação. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Mude o sentido das coisas, porque mais importante que ter a resposta é nunca parar de perguntar. Venha para a universidade, que orienta e incentiva a pesquisa, onde o conhecimento transforma a curiosidade em grandes descobertas. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. No calor intenso, devemos ter cuidado com a alimentação. Para dar algumas dicas sobre alimentos que podem ser consumidos e sobre os que devem ser evitados, estamos recebendo a professora do curso de nutrição da Universidade de Sorocaba, professora Luciane Lopes Santana. Professora Luciane, muito obrigado pela sua presença, sempre uma satisfação muito grande estar com a senhora aqui, pelas dicas e orientações que a senhora dá enquanto professora do curso de nutrição, coordenadora, né? Coordenadora. Do curso de Eu que nutrição agradeço. da Uniso. Professora, agora com essas altas temperaturas, é possível ajudar na hidratação do corpo com alimentos? Por exemplo, comer melancia é um alimento, ele pode ajudar a hidratação do corpo? Outros alimentos, como frutas, ajudam a hidratar também? Não só o alimento, mas as formas de preparação também diferentes que a gente pode modificar em relação ao que a gente comia anteriormente. Um exemplo, sopa, né? Uma forma de hidratar, né? Não a sopa que a gente tem costume de consumir, né, quente, mas aí a gente tem os caldos, que a gente consegue também receber um pouco mais de líquido. Agora, as frutas, elas são campeãs, indiscutivelmente, quando consumida in natura. Principalmente as frutas que têm uma concentração maior de água, né, que seria a melancia, o melão, o abacaxi, né, que tem uma concentração maior, e aí a gente também recebe parte dessa hidratação, além também de ter a vantagem de estar recebendo as vitaminas, né, nutrientes fundamentais aí presentes nelas. Agora, por outro lado, existe algum alimento que de repente você tem que consumir o alimento e consumir mais água para a absorção deste alimento? Alimentos gordurosos, alimentos pesados, carnes, o que, por exemplo, ou logicamente que salgado, nem se imagina que um alimento mais salgado você vai consumir mais água. Na verdade, a gente tem algumas questões em relação a isso, não seria o alimento em si, mas a forma de preparo, né? Então, existe, ainda mais o brasileiro, né, um hábito de final de semana, do seu churrasco, né? Ou de preparações que você aumenta a densidade calórica desses alimentos, como a lasanha, né? Outros preparados que vão embutidos, né? Entre eles bacon, salame, presunto. Então, assim, esses são alimentos no nosso dia a dia de muitas pessoas que tem muito sódio, né? Então, quando você come uma preparação que além de ter o sal característico ou sódio do alimento, e você come ela mais temperada, ela vai exigir do seu organismo uma concentração maior de hidratação, né? Porque você busque mais líquido para estar hidratando. Agora, o grande problema mesmo do verão é a alta temperatura. A própria temperatura elevada do meio externo faz com que o nosso organismo tenha que trabalhar mais para resfriar a nossa pele, né, para mantermos aí dentro de uma temperatura considerada adequada. Então, o indivíduo, ele tem uma sudorese aumentada, ele perde líquido corporal.
E por isso que ele precisa repor para equilibrar essa perda. Algumas bebidas a gente vê até comerciais de televisão usadas por atletas depois de uma caminhada, de uma corrida, de algum exercício físico muito forte, são as tais bebidas isotônicas. Isso pode substituir a água para qualquer pessoa? Não, não substitui. Aliás, qualquer líquido isotônico, independente da marca, da concentração de eletrólitos, né, ou de outros nutrientes que possam estar presentes, eles são recomendados para as pessoas praticantes de atividade física, né? Porque a perda da água e dos minerais no organismo, no indivíduo que já é praticante e que tem uma prática durante o dia, mas por um período maior, o organismo precisa repor isso mais rápido. Então, há necessidade, até porque o trabalho do músculo, da musculatura desse desportista é muito mais intenso. Então, perde muito nutriente dentro da fibra muscular, que precisa vir e a gente consegue parcialmente através do isotônico, né? Agora, para o indivíduo normal, sedentário, né, que não é praticante ou que é praticante eventualmente de final de semana, não justifica. Até porque a gente tem uma carga também elevada de sódio e de outros eletrólitos que para esse indivíduo sedentário, ele provoca até uma desidratação. E a água com gás? Eu adoro água com gás, eu acho que mata mais a sede do que a água sem gás. É bobagem, não é bobagem? É perigo, não é perigo? A sensação da bebida gaseificada, para alguns, ela é prazerosa, né? Ainda mais com limão da Pérsia, né? Ou outras verbas como o hortelã, que as pessoas gostam de picar no meio. Então dá uma sensação prazerosa, mas não deve ser aconselhado o consumo constante. Na verdade, eu até orientaria a evitar o consumo das bebidas gaseificadas, né? Mesmo a água com gás? Mesmo a água. Então, de uma certa maneira, todos os carbonatados presentes aí no líquido da bebida gaseificada é muito ruim para a fisiologia do estômago e do esôfago também. Então, ela tende a desproteger a parede gástrica, né? Então, são alguns efeitos negativos que não acontecem uma vez que eu consumi. Mas a gente conhece pessoas que chegam para a gente e relatam um consumo diário de bebida gaseificada, principalmente a água, né? Até porque gosta, porque tem prazer junto com as refeições, num volume até bem elevado. Então, ao longo do tempo, ela tem uma fragilidade maior no estômago. E isso, normalmente, favorece as gastrites depois de um certo período. Água de coco, a gente está achando hoje com maior facilidade, não só nas barraquinhas da praia, mas hoje em qualquer cidade você tem a venda de água de coco e até você tem a venda de água de coco hoje embalada à venda em supermercado. Então, gostaria que o senhor falasse, água de coco natural, aquela que você abriu o coco e consumiu, pode substituir a água com normal? Ou comprar a água de coco, essa que vem embalada, vem no supermercado, que para mim não é o mesmo gosto. O que a senhora analisa? Então vamos aí por partes. Duas situações. O coco, na verdade, ele hoje pode ser comercializado e a gente encontra no mercado, no supermercado. Então aqui em Sorocaba, vários hipermercados vendem coco. E hoje está até com um preço interessante para o consumidor em relação ao volume que você pode tirar de líquido desse coco, né? E outros procedimentos que você pode fazer com ele e reutilizar depois. Então, eu acho até melhor a gente estar comprando coco, né? O coco mesmo, a fruta in natura, o coco verde, e conforme for utilizando, armazenando na geladeira para ele resfriar, né? Para ele ficar numa temperatura agradável. A água de coco é excelente, ela não substitui a água natural, ela é um complemento para a hidratação, né? Principalmente das crianças, dos idosos, que nesse verão intenso sofre mais com esse calor, né? Com esse calor externo. Então, ela é um complemento, né? Isso precisa ficar bem claro. E ela ajuda na diurese, né? Então, também é interessante por causa da carga de potássio que ela tem. No entanto, quando a gente vai ver o preço dela, né, comercializada nessas barraquinhas, como você disse, já está meio inviável para o consumidor aí, né, principalmente o consumidor que não despende dessa renda para isso. Industrializada, eu evitaria, né, até porque a gente é um país que tem
esse coco numa quantidade interessante de consumo, né? E sempre, não só no litoral, hoje ele consegue chegar no interior. Então, não indicaria, né? Não acho. O processo ali de industrialização, ele acaba tendo seus conservantes adicionados, e isso muda o gosto, né? Até para ele se permanecer no tempo de vida ali na prateleira, ele sofre algumas modificações, altera o paladar também da água de coco. Não acho interessante, eu preferia indicar o coco in natura. E não dá muito trabalho, eu compro sempre na minha casa, os meus meninos gostam bastante, e eu aprendi com uma certa facilidade a usar o abridor de coco e sem força mecânica, é mais jeito do que força, né? Então, é bem interessante. Cuidado na higienização do coco antes, né? Quando você traz ele do mercado, lava, higieniza, para depois colocar na geladeira e dar uma lavada antes de você abrir. Com relação a comerciais de televisão que a gente vê habitualmente, você que me acompanha, assiste aqueles comerciais que na praia, o consumo da cerveja, do chopp, nessa época do calor, a cerveja vem trincando de gelada. Até que ponto a cerveja hidrata e até que ponto a cerveja desidrata e como fazer para consumir uma cerveja sem necessariamente passar mal depois. Nós vamos falar de outras bebidas alcoólicas aí, da caipirinha, que agora nessa época do ano é muito comum, e outros tantos. Mas vamos falar da cerveja. A cerveja hidrata, desidrata? O teor de álcool da cerveja é baixo? Como é que a senhora avalia a cerveja? Então, a cerveja, como alguns da família, né, fermentado aí, é a paixão nacional, ainda mais para o brasileiro que tem um período de verão intenso e prolongado maior. Inquestionável isso, não vai ser mudado isso. Inclusive, hoje a apologia tem sido até para cerveja caseira, artesanal. As pessoas cada vez mais postam vídeo na internet ensinando como fazer, né, uma cerveja com X sabor, com X característica na sua casa. Então, o quanto isso é importante na cultura brasileira. Em contrapartida, a gente tem uma política nacional de saúde que trabalha muito a questão do etilismo, né? Porque nós temos também uma população dependente quimicamente do etanol, que é um outro problema, né? Então, as propagandas são obrigadas a trazer essa informação, consumo com moderação, que também está associado aos acidentes de trânsito, que é uma das causas importantes de morte do brasileiro. Então, essa é uma outra questão importante quando a gente fala da bebida alcoólica de maneira geral. Mas olhando para o aspecto nutricional, a cerveja também nunca vai substituir a nossa hidratação pela água, até porque os diferentes tipos de cerveja têm concentrações de álcool diferentes e o álcool provoca desidratação. Então, qualquer padrão de cerveja que você consumir fora de um limite desejado, ele vai causar uma desidratação importante. Então, o moderado é justamente para você encontrar o volume de bebida que você consome que não cause mal-estar. Isso a gente percebe. Hoje é uma preocupação muito grande com o jovem que está consumindo, né, de uma maneira muito exagerada, e no outro dia tem um mal-estar grande, né, que é a chamada ressaca. E essa ressaca é justamente por esse sintoma, ou potencializado pelo sintoma da desidratação. Então, alguns estudiosos está sempre recomendando, bebe um copo de cerveja e toma um copo de água em seguida, né, para fazer essa alternância, para se manter hidratado nesse período que você está consumindo álcool. E por que a cerveja empapuça? Ela parece que enche, né? Ela alimenta a cerveja? Muita gente que muitas vezes começa a consumir cerveja, não come porque está tomando só cerveja. Não, a cerveja não é alimento. Acho que de maneira alguma a gente pode enquadrá-la dessa forma. É uma bebida alcoólica, como as outras que entrariam em conjunto, né? Entre elas até o vinho, que tem um lado bonzinho, mas é uma bebida alcoólica, né? Então, na verdade, dependendo aí da forma como ela foi fermentada e produzida, ela pode dar essa sensação de plenitude gástrica, mas como qualquer outra bebida, ela é uma bebida de caloria vazia. Quer dizer, ela tem um valor energético, mas ela não te nutre, porque ela não traz nutriente para o seu organismo, né? Assim como as destiladas,
que tem alta concentração energética, porque o álcool, ele gera energia no seu organismo quando ele é metabolizado, mas ele não traz nutriente, ele não traz nenhum benefício nutricional. E por que a senhora fez, entre aspas, que o vinho é bonzinho? Principalmente O bonzinho também nessa época do calor, tomar, por exemplo, não, vinho gelado, não frisante. nessa época do calor, nem por causa da temperatura, mas o vinho da uva roxa, né, a gente sabe que ele tem uma concentração de uma substância, um polifenol, né, que hoje tem sido estudado com um efeito protetor, entre aspas, no sistema cardiovascular, porque ele tem uma concentração de uma substância chamada resveratrol, né, que tem um potencial antioxidante, de impedir ou de diminuir a formação da placa gordurosa nas artérias. Então, um tempo atrás, até se falava que o consumo de vinho tinto deveria ser diário, né? É claro que a gente baseou nessa recomendação há uns anos atrás, com base na dieta do Mediterrâneo. Né? Então, a gente tem alguns povos que, culturalmente, o vinho faz parte da alimentação diária deles. É o caso dos italianos, dos franceses, dos portugueses, né? Das pessoas que moram na região da Grécia e que, além do vinho, tem também um consumo de peixe, um consumo de azeite de oliva, um consumo de oleaginosas, e se descobriu que essas pessoas tinham menos eventos de doença cardiovascular e tinham um tempo de vida aumentado. Então, todo o grupo de alimentos que eles consumiam diariamente tinham, de alguma forma, um poder protetor contra a doença cardiovascular. E o vinho, como o brasileiro também consome, e a gente tem uma plantação de vários tipos de uva aqui no Brasil, começou a ser estudado e a gente encontrou o resveratrol como sendo uma das substâncias com propriedade antioxidante. E o vinho frisante, professora, que também pode ser consumido agora no verão, ou é mais consumido no verão, gelado? O frisante, ele é espumante, né? Então, ele é uma bebida também com gás, né? É uma bebida carbonatada. As mulheres têm uma tendência maior a gostar, até porque a mulher se identifica mais com o vinho tinto suave, em questão do doce, né? Elas não gostam daquele sabor que a gente chama de tanino, né? Mais amargo. O que é uma pena, porque os melhores vinhos, quando a gente fala de qualidade mesmo do vinho, é claro que os enólogos poderiam falar melhor para você sobre isso, se dá a respeito aí desse sabor mais amargo, né? Então, os vinhos secos são considerados melhores. Mas a mulher gosta do vinho suave e, se ele for gelado e frisante, como a gente tem aí no mercado, elas têm uma maior afinidade. Mas segue o mesmo raciocínio. E é uma bebida que tem uma concentração de álcool muito maior do que se a gente comparar com uma lata de cerveja. Né? O vinho, em média, tem 12% de teor alcoólico, em média, de 11% a 12% de teor alcoólico. Então, ele tem uma concentração de álcool maior. Ele causa um mal-estar e uma desidratação até mais intensa e mais rápida se comparada à cerveja. Professora, com essas altas temperaturas, também acho que uma preocupação muito grande de quem nos acompanha é com relação à preservação e conservação, aliás, dos alimentos. A mãe que faz a mochilinha lá do filho, o lanche da merenda. O lanche, a merenda da criança, prepara a merenda às 6 horas da manhã e a criança vai consumir essa merenda às 9h30, 10 horas da manhã. Esse pão com presunto, queijo, manteiga, o suco que ficou ali na lancheirinha, pode sofrer uma deterioração nesse período. Levar algum produto, jamais, não leve um ovo cozido, não leve uma fruta, porque pode estragar. O que a senhora recomenda e não recomenda nesse período? E aí vai depois uma outra pergunta para a gente já chamando a atenção do telespectador, que a senhora comentou também com relação ao churrasco do final de semana. Começa o churrasco às 11 da manhã, às 9 as carnes já estão dispostas em cima da bancada e aí o churrasco vai até 5 horas da tarde e as carnes continuam lá dispostas em cima da bancada conforme foram consumidas, o que não foram consumidas estão ali. Dificilmente se refrigera. Vamos falar primeiro da lancheirinha das crianças. A merenda escolar, principalmente a lancheira escolar, sempre é um tema que a gente vira e mexe e volta a discutir. Primeiro porque a gente hoje busca trabalhar informando essa mãe, orientando e conscientizando na melhor escolha dos grupos de alimentos que ela compõe ali, né? Que precisa ter uma fonte de carboidrato,
que geralmente é o pão, maior preferência das crianças, que pode ser pão de forma, integral ou não integral, ou pão francês, ou bisnaguinha, depende de cada grupo etário também, né? Porque essa crocância do pão depende aí do grupo de crianças que a gente tem. As menores preferem a bisnaguinha, os maiores já gostam mais do pão francês ou do pão de forma. Além da fonte de carboidrato, que não é só pão, tá, gente? Tem a bolacha, a gente tem o bolo, a gente tem outras opções. A gente precisa ter uma fruta, né, na forma de preferência in natura. E uma fonte proteica, isso é fundamental para a gente, né? A fonte proteica, normalmente a gente busca aí, hoje, através dos queijos, né? E para mim ainda o queijo Minas, que a gente chama de Minas Frescal, ou tipo Minas Frescal, ou o mussarela, que é também mais simples para a mãe lidar, é uma boa opção para a gente compor esse pão. Que nesse tempo não sofre tantas alterações. Já o embutido, que é o presunto, eu não aconselharia. Eu acho que aí dependendo dessa conservação, até porque o embutido, a mãe já comprou algum tempo atrás, né? Fatiado, já sofreu manipulação da mãe, já foi para a geladeira, volta. Então, o tempo de vida dele útil fora da geladeira é menor. Então, realmente, eu não aconselharia. Mas o presunto, a mussarela ou o queijo Minas, ele consegue ficar até o tempo dele lanchar tranquilamente. A geleia vem como uma opção de energia também. As geleias de fruta para colocar nesse pão é uma combinação interessante. E quando a criança já gosta, já tem o paladar aí para a folha, para o tomate, para um outro vegetal nesse lanche, aí melhora ainda mais, né? Porque você pode incrementar esse lanche. A outra possibilidade que algumas mães têm perguntado para a gente é que às vezes elas gostam de fazer aquela pasta contendo atum, porque o atum é uma proteína importante para a criança, para o crescimento. Mas o atum, a sardinha na forma de pasta, a gente já tem uma certa preocupação, né? Primeiro porque é enlatado, né? Segundo, porque dependendo dessa manipulação, se for maionese junto, pode ter um risco de contaminação. Então, eu tenho certa preocupação nessa orientação. Aí, melhor fazer para a criança consumir num lanche rápido em casa, mas não para esse tempo grande. E a fruta, na forma de suco, infelizmente ela degela, não tem como. Né? Você tirou da geladeira aí o suco de fruta que você colocou na garrafinha 6, 6,5, nesse calor que a gente tem, a merendeira, a estrutura, ela não consegue conservar. Né? Então a criança vai beber na temperatura ambiente e algumas não gostam. Agora a fruta in natura para ser consumida não tem prejuízo nenhum. Ela pode levar tranquilamente. O que as mães talvez não deveriam fazer é picar ela antes e colocar na tapoé, porque a maioria oxida, aí ela fica escura. E não era escurecer, a criança não consome. Então, o ideal é fazer esse treino da criança consumir ela in natura. E aí, a pera é legal, a ameixa é legal, a banana é uma fruta legal, porque facilmente ela consegue consumir. A coxinha com um copo de refrigerante, nem pensar. Não Todos é legal. os dias vai não fazer é legal. mal. Esporadicamente, de vez em quando, beleza. Mas todos os dias não é legal, né? Cria um hábito ruim e nutricionalmente a gente não está agregando nesse padrão de coxinha que a gente tem visto. Outro dia eu escutei um vegano falar que fez a coxinha, a massa da coxinha com a fruta, não é a pinha, a jaca. Eu achei super interessante, né? Os veganos são bárbaros no desenvolvimento de algumas preparações aí com relação ao reino vegetal. Então, eles fizeram a massa da coxinha com aquela massa da jaca, a jaca não madura, ela verde ainda, né? E ficou bem interessante. O recheio, eles elaboram ali com proteína de soja, né? Com outros vegetais. Então, tem umas alternativas muito bacanas para a gente experimentar, até mesmo dos veganos, né? Que têm hoje desenvolvido produtos nutricionalmente interessantes. A gente está chegando no fim do programa, a gente está falando do churrasco, aí o churrasco que é de praxe, você faz, você vai para um churrasco, ou vai para um quiosque, você levou a carne.
qual é a preocupação de deixar a carne, a linguiça em cima dessa bancada? Por quanto tempo ela segura a qualidade? Não deve refrigerar? Vai na geladeira, pega o que for usar? Como é que a senhora recomenda? Então, até sobre o churrasco, o sorocabano ama churrasco. No final de semana a gente sente o cheiro de churrasco em Sorocaba. Pairando na cidade. Pairando sobre a cidade. É bem interessante isso. Eu tenho uma certa experiência nisso. Tem, né? As pessoas de maneira geral. Os vizinhos, a gente fica só sentindo o cheirinho. Bom, talvez teriam as pessoas que trabalham com churrasco, seriam até mais interessantes para falar sobre isso, com relação a produzir o melhor churrasco. Mas pensando no lado de segurança alimentar, de conservação, eu acho interessante a gente tirar essa carne, né, no momento próximo que chega ao churrasco e temperá-la naquele momento ali, onde a gente já está com a churrasqueira ligada. O tempero que todo mundo considera como sendo ideal é o sal grosso, né? E quando a carne é temperada naquele momento, ela desidrata menos, então ela fica mais suculenta. Quem trabalha com carne bovina sabe que é melhor desse jeito. Ou temperando ao momento que está fazendo mesmo, que já colocou ela na grelha ali, na brasa ou no espeto. Mas isso é importante. Essa época do calor é uma época que a gente tem aí muito inseto, principalmente a mosca, né? Então a gente tem aí o mosquito, a mosca circulando e na área da carnes ali, né? Isso fica muito mais intenso. Então uma outra preocupação é estar bem tampada, né? Bem acondicionada, protegida, para não ter o risco da gente ter as moscas na carne crua. E o ideal é tirar sempre pequeno volume da geladeira para fazer. Então você já tira o volume, já coloca na grelha e já começa a fazer. O outro volume deixa na geladeira refrigerado. Isso é o mais interessante, né? Até porque a gente não tumultua a pia, né? Fica mais limpa, mais higienizada e não corre o risco dessa carne ficar ali degelando por muito tempo naquele líquido e já sendo manipulado o tempo todo. Então esse é outro ponto. A minha outra preocupação é a carne que já está pronta, né? Porque ela vai saindo, ela vai sendo picada, mas sempre ficam os restos de carnes que as pessoas não comem. E que no outro dia muitas vezes faz um arroz carreteiro. As pessoas aqui são especialistas em culinária. Exatamente. Um arroz carreteiro. É uma outra preocupação. Então, o resto de carne que não foi consumido por algum motivo ou outro, então já vai retirando, vai acondicionando no tapoé e já vai deixando na geladeira até para ser reutilizado. Dali até a noite e depois catar aquilo tudo, não é legal. O outro problema é a carne que fica sendo desidratada e fica sendo queimada ali e ela fica quase pretinha, né, até o final do churrasco, e algumas pessoas reutilizam essa carne que está desidratada e está bem escura. Também não seria interessante. Essa já seria interessante o descarte. Por isso, do controle de só colocar o que vai ser consumido. Né? Tem pessoas que enchem a churrasqueira e isso não sai de uma hora para outra e vai ali estragando, né, entre aspas. Tá certo. Professora, muito obrigado pela sua presença. Foi muito interessante o programa. Agradeço. A senhora que esclareceu aí sobre a hidratação, sobre a lancheira das crianças, o lanche para as crianças e até o churrasco para o nosso final de semana. Sucesso para a senhora no curso de nutrição aqui da Uniso. Como de praxe, como é que a gente pode conversar com a senhora, quem está nos acompanhando, quiser ter alguma dúvida, conversar com uma senhora para uma palestra? Acho que a melhor forma ainda é o e-mail, né? Eu tenho um e-mail que é luciane.santana@prof.uniso.br. Aí a gente esclarece algumas dúvidas que surgirem. Okay. Estou à disposição. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá do Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E agora você pode também rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube, Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!